Dragon Ball está voltando, mas não do jeito que você esperava e com segredos que ninguém está te contando. Você ouviu? Claro que não. Afinal, ninguém está falando sobre isso abertamente. A franquia Dragon Ball, uma das mais lucrativas da história da animação japonesa, entrou em silêncio absoluto depois da morte de Akira Toriyama. O que era para ser um luto e respeito virou abandono e omissão. A única coisa que vimos foi Dragon Ball Daima e vamos falar a real, um projeto que já estava engatilhado antes da tragédia, ou seja, nada foi realmente construído depois da morte de Akira Toriyama. Zero direção, zero liderança. Um barco à deriva. Mas aí é que a história muda. Silenciosamente, num comunicado financeiro burocrático que 99% do público jamais leria, a Toei Animation revelou o adiamento de um longa-metragem ainda sem nome. E isso, amigo, é tudo menos normal. Você acha mesmo que a Toei Animation, a casa de franquias bilionárias como One Piece, Digimon, Sailor Moon e, claro, Dragon Ball, adiaria um filme importante sem um motivo real? Acredita mesmo que isso é só um replanejamento, né, entre aspas? A essa altura do campeonato, ou você é muito inocente, ou nunca acompanhou os bastidores da indústria do entretenimento japonês. A verdade é que esse adiamento tem nome, rosto e cabelos espetados, e isso lembra alguém, ou algo. Isso lembra Dragon Ball. Um novo filme, uma nova tentativa, uma nova cartada da Toei. E sabe por quê? Porque eles precisam provar ao mundo que Dragon Ball ainda vive mesmo sem Akira Toriyama. E não, isso não é um detalhe pequeno. Estamos falando da reconstrução de uma das franquias mais influentes do planeta. E chegamos até a falar sobre o possível cancelamento de Dragon Ball Super aqui em nosso canal Oi Geek. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. Mas aí podemos perguntar por que todo esse mistério? Simples, a casa está dividida. Bastidores estão pegando fogo. A Toei Animation, a Shueisha, todos querem controlar o legado que Toriyama deixou. Tem briga de bastidor, tem disputa de direitos autorais, tem ego de executivo querendo brincar de Deus com o universo criado por um outro homem. Enquanto isso, One Piece segue a todo vapor. Tem anime semanal, tem live action da Netflix, tem remake sendo produzido e Dragon Ball. Silêncio total. Isso mesmo. Mas não é um silêncio por acaso, é um silêncio estratégico. Silêncio de quem está esperando a poeira baixar antes de jogar a bomba. E quem está por trás disso tudo? O nome que você precisa conhecer, Akio Yoko, produtor de longa data, amigo pessoal de Toriyama e agora o novo arquiteto por trás do futuro de Dragon Ball. Ele já esteve envolvido em projetos como Dragon Ball Super Broly e Dragon Ball Super Super Hero e agora tudo indica que será ele quem vai tentar dar continuidade ao legado do mestre, só que sem o mestre. E aí é que começa o problema, porque sejamos honestos, Dragon Ball sem Toriyama é como um corvo sem alma. E por mais que o marketing diga que a essência será preservada, a história já nos mostrou o que acontece quando Hollywood ou grandes estúdios tentam continuar o que não dominam. Precisa de um lembrete? Vamos falar sobre o desastre chamado Dragon Ball Evolution. Não sei se você lembra, mas em 2009, a 20th Century Fox lançou o que talvez seja a maior afronta já feita a um fandom. Um filme tão ruim, tão absurdo, tão desrespeitoso com a obra original que conseguiu o impensável, deixar Akira Toriyama furioso. O criador de Goku tentou intervir no roteiro, foi ignorado, e o resultado está aí até hoje, servindo de piada até em convenção de anime de bairro. Mas o que pouca gente sabe, ou prefere até esquecer, é que esse desastre tem um estopim para o renascimento da franquia. Toriyama ficou tão revoltado com esse live action que resolveu voltar à ativa. E ele escreveu lá em 2013 Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses do Zero com as próprias mãos. E mais, no livro comemorativo dos 30 anos de Dragon Ball Z, ele admitiu com todas as letras que só voltou por causa do trauma que foi ver sua obra destruída por terceiros. Em suas palavras, Dragon Ball já era uma coisa do passado para mim, mas eu fiquei tão bravo com o filme live action que escrevi o roteiro completo de um filme. Essa é a verdadeira história que esconderam de você. Não foi paixão, não foi o dinheiro, não foi o estúdio, foi a revolta. Toriyama não voltou porque quis, voltou porque não aguentou ver Dragon Ball morrer nas mãos erradas. E agora? Agora estamos prestes a viver esse ciclo de novo, mas dessa vez sem o criador para corrigir a rota. A franquia está vulnerável, e a Toei está prestes a puxar o gatilho de um novo filme, provavelmente em 2026. Pode ser continuação do Daimon, pode ser algo até novo, pode ser até uma reinvenção, mas uma coisa é certa, o que for lançado daqui para frente será um Dragon Ball sem alma, a menos que respeite a essência deixada por Toriyama. Portanto, não se engane, o silêncio da Toei não é descuido, é estratégia. Eles sabem o peso que carregam, sabem que qualquer passo em falso pode gerar mais um Evolution, e sabem que os fãs, mesmo os mais fiéis, não vão perdoar outro erro grotesco. A pergunta que fica não é: será que Dragon Ball vai voltar? Mas sim, você está preparado
para o Dragon Ball Post Toriyama porque ele está vindo e ninguém está falando disso com você, mas agora você sabe. E falando em filme, você viu que o filme de Demon Slayer Castelo Infinito quebrou recordes em bilheteria? Quer saber mais? Então clique no vídeo que está aparecendo em sua tela, beleza, Geek? Valeu!